Capítulo 1160. Melhorando. Cidade de Prata, no topo da torre. Depois de esperar muito tempo, Derrick ainda não recebeu uma resposta do Sr. Louco. Isso o fez entrar em pânico um pouco. Ele não entendia o que isso significava, nem sabia como lidar com isso. O Sr. Louco está em um estado em que não consegue responder às suas orações? Sim. Ele nos informou há 2 dias que o encontro da próxima semana seria cancelado. Isso deveria ser um sinal. Tendo relembrado o que aconteceu anteriormente, Derrick mal conseguiu acalmar sua ansiedade e nervosismo. Não poderia ser culpado por ter uma reação tão grande porque os livros didáticos da Cidade de Prata registravam situações semelhantes. O Criador, que normalmente respondia aos seus crentes, de repente parou de responder e abandonou esta terra. Após alguns segundos de silêncio, Derrick levantou-se e voltou para a sala onde o chefe estava. Ele disse a Colin Iliad: "Temos que esperar mais alguns dias." "Espere?" O caçador de demônios Colin repetiu a palavra-chave enquanto franzia a testa ligeiramente. Do seu ponto de vista, este era um assunto incomum, aparentemente simbolizando um mau desenvolvimento. Derrick resistiu à reação instintiva de coçar a nuca e assentiu com alguma dificuldade. Sim. O grisalho Colin Iliad olhou para ele por alguns segundos antes de assentir lentamente. "Tudo bem, volte primeiro." Backlund, Burgo Leste, dentro de um apartamento alugado de 2 quartos. Force, que estava envolta em roupas grossas, andava ao redor do fogão quente, com o rosto cheio de dúvidas. Finalmente, ela virou a cabeça e olhou para Shio. "Por que o Sr. Mundo não respondeu?" "Talvez ele esteja preocupado com alguma coisa." Shio explicou o motivo que havia considerado há muito tempo. "Talvez seja porque não é conveniente para o Senhor Louco transmitir suas orações." Ele pausou temporariamente a reunião. Force acenou com a cabeça pensativo e disse: "Sr. Louco nos informou que a reunião será temporariamente pausada na próxima semana. Só foi decidido no meio da semana." "Isso está relacionado com Jorge III?" Relembrando as investigações do Sr. Mundo durante todo esse tempo, Shio reconheceu e disse: "Muito provavelmente, na terra abandonada dos deuses, na cidade silenciosa e morta." Vestido com um manto clássico de mago negro, Amon conduziu Klein a uma catedral relativamente completa. Pilares de pedra segmentados estavam inclinados e ervas daninhas vermelhas escuras cresciam de suas rachaduras, envolvendo as esculturas de aves. Com a lanterna de pele de animal em mãos, Klein examinou a área e confirmou que os moradores desta cidade não estavam realmente mortos. Ainda restavam alguns sobreviventes. Ele não tinha ideia de qual método usaram para se transformar em monstros das trevas profundas. Eles estavam se escondendo da fraca luz amarela, cercando uma catedral em um lugar que não podia ser visto. Queriam atacar os 2 humanos de aparência comum, Klein e Amon. A razão pela qual Klein foi capaz de confirmar que esses monstros eram originalmente residentes desta cidade foi porque seus fios do corpo espiritual tinham uma certa anormalidade. Alguns eram branco-acinzentados, alguns estavam distorcidos e alguns eram pegajosos. Eram completamente diferentes dos monstros de outros lugares. Eles se pareciam muito com os cadáveres dentro dos caixões. Não sei que tipo de desespero e colapsos mentais farão com que os humanos restantes escolham tal caminho. Talvez o sentimento mais profundo de desespero fosse que eles não conseguiam ver esperança diariamente, enquanto a situação ao seu redor piorava. Com um suspiro, ele aproveitou a oportunidade para ajustar sua mentalidade. Ele estava experimentando vários casos de esperança surgindo apenas para se deparar com o desespero repetidas vezes. Amon caminhou até a borda da luz e até a parte mais profunda da catedral. Klein seguiu atrás e viu uma porta coberta por uma luz branca pálida.
Esta cidade está, na verdade, dividida em duas partes: luz e trevas. Eles estão usando certas habilidades do caminho do aprendiz para esconder uma parte da área. Eles têm que usar uma porta específica para entrar, disse Aemon, enquanto apontava para frente. Os poderes de um feiticeiro secreto? Com alguma compreensão, Klein assentiu, indicando que sabia o que estava acontecendo. Amon então disse: atrás desta porta está o lado escuro desta cidade. Posso usá-lo para me conectar a uma região semelhante e distante. Podemos chegar diretamente lá e encurtar nossa jornada. Como esperado da encarnação das brechas, Klein observou Amon estender a mão esquerda e pressionar a porta formada por uma luz branca pálida. A luz começou a ondular à medida que se espalhava rapidamente, tornando-se cada vez mais intensa. Naquele momento, um monstro deformado, escondido nas profundezas da escuridão, enquanto espiava a catedral, tremeu de repente, tornando-se a marionete de Klein. 20 ou 30 segundos atrás, Klein já havia concluído o processo de obtenção do controle inicial sobre ele e aprofundou sua influência. No entanto, esperou até agora antes de convertê-lo completamente. Logo depois disso, Klein e a marionete estenderam as mãos ao mesmo tempo. Eles aproveitaram a oportunidade quando Aemon mudou a porta e pegaram alguma coisa. Em sua mão havia algo em forma de lua cheia e estava incrustado com pedras preciosas escarlates, a coroa da lua escarlate. Na mão de sua marionete havia uma antiga chave mestra cor de latão. Ao mesmo tempo, abriram a boca e emitiram um som de bang. Eles usaram canhões de ar para empurrar a coroa da lua escarlate e a chave mestra até a porta da luz. Esses dois itens combinados poderiam fazer ouvir os pedidos de ajuda do Senhor Porta. Isto também significava que os poderes do Senhor Porta poderiam entrar no mundo real de forma limitada. E este era o controlador de todas as portas. Ele era uma das existências que não estava disposta a ver Amon se tornar um erro ou controlar o castelo de Séfira. Klein não esperava que o Senhor Porta Selado pudesse realmente machucar Amon. Ele só esperava poder aproveitar esta oportunidade para interferir com o Anjo do Tempo e criar uma oportunidade boa o suficiente para si mesmo. Claro, se o Senhor Porta pudesse causar quaisquer alterações anormais na porta, ampliando ou distorcendo as brechas criadas por Amon, assim afetando o Rei dos Anjos do caminho do saqueador e teletransportando ele para longe, Klein definitivamente agradeceria sinceramente ao Senhor Porta. Após suas tentativas anteriores, Klein percebeu sua maior desvantagem. Não que ele tivesse uma sequência a menos e tivesse uma lacuna qualitativa no nível de poder. Em vez disso, perdia a iniciativa e não conseguia fazer os preparativos adequados. Cada vez que começava a se preparar, era interrompido ou frustrado por Amon. Para um mágico veterano, performances despreparadas eram muitas vezes sinônimos de fracasso. Se ele pudesse fazer os preparativos com antecedência, poderia convocar silenciosamente as projeções históricas do Senhor Azik, Reinet Tineker e da Serpente do Destino Will Alseptin. Contra uma sequência 2, mesmo que não houvesse como lidar com ele, definitivamente criaria uma oportunidade muito boa de escapar. Naquele momento, a coroa da lua escarlate e a chave mestra, de aparência antiga, assobiaram no ar e chegaram à porta da luz. A luz branca que formava a porta ilusória distorceu e devorou os dois itens. Estava tingida de vermelho quando desabou em um redemoinho. Era como se o fundo do vórtice fosse invisível, como um olho gigantesco. Assim que Amon estava prestes a se virar, fez uma pequena pausa, como se tivesse ouvido o grito de um velho amigo. No entanto, esta pausa desapareceu instantaneamente, como se nunca tivesse aparecido. Com o olhar de Amon direcionado para Klein, este perdeu instantaneamente 6 poderes Beyonder. Isso incluiu
o controle dos fios do corpo espiritual, a convocação de projeções do vazio histórico, substitutos de estatuetas de papel, controle de chamas, respiração subaquática e amolecimento de ossos. É claro que perder esses 6 poderes Beyonder para uma marionete não afetou as operações subsequentes de Klein. A pausa indiscernível de antes permitiu que Klein trocasse de lugar com sua marionete a tempo. Ele já havia chegado nas profundezas da escuridão do lado de fora da catedral. Os monstros deformados ao seu redor tremeram e se transformaram em marionetes. Para alvos como esses, que nem eram da sequência 5, Klein levou apenas 2 ou 3 segundos para transformá-los em marionetes. E quando ele convocou a coroa da Lua Escarlate, ele já havia começado a fazer ações semelhantes. Enquanto desfrutava da escuridão sem quaisquer escrúpulos, ele tentou se transformar em um estado oculto ou cometer suicídio com sucesso. Ao mesmo tempo, estendeu a mão com suas marionetes para agarrar a névoa entrelaçada com a história. Desta vez, dividiu as marionetes em 3 grupos, convocando Reinette Tineker, Sr. Azik e a Serpente do Destino Will Alseptin, respectivamente. Ele não queria seguir seus erros do passado, onde conseguiu ter sucesso com grande dificuldade apenas para ser roubado por Amon. Com tais arranjos, ele poderia ficar com 1 ou 2. Claro, a premissa era que Amon não fosse capaz de roubar múltiplas projeções do vazio histórico de uma só vez. Isso era algo que Klein precisava confirmar. Klein retraiu a mão, mas não pegou nada. Todas as marionetes que invocaram a Serpente do Destino falharam. Entre os grupos de sábio do passado que convocaram o Cônsul da Morte e Reinette Tineker, 2 deles estavam com os braços ligeiramente tensos. Klein ficou encantado ao sentir, de repente, que essa tentativa poderia acabar se transformando em uma verdadeira tentativa de fuga. Neste momento, o monóculo de cristal que Amon usava emitiu uma luz assustadora. A cidade inteira, incluindo os rios, colinas e áreas selvagens circundantes, estava cheia de luz solar pura e escaldante. O dia mais uma vez desceu sobre esta terra depois de se despedir dela por milhares de anos. Amon roubou o dia das ruínas da Batalha dos Deuses. Diante de tal dia, Klein não apenas sentiu que seu corpo estava prestes a derreter, mas também ouviu delírios familiares e loucos em seus ouvidos. Eles eram como agulhas de aço que perfuravam cada verme espiritual. Isso fez com que sua mente se enchesse de imensa dor. As tentativas de convocação de sua marionete falharam enquanto estavam à beira do sucesso. O dia no campo de batalha dos deuses continha os delírios do verdadeiro Criador. Os monstros deformados que se escondiam nas profundezas da escuridão, que eram os poucos sobreviventes da cidade, pareceram recuperar temporariamente os sentidos. Eles olharam fixamente para o dia e não puderam deixar de estreitar os olhos. Então, avançaram descontroladamente em direção à fonte daquele dia, derretendo um por um em pó. Longe, no acampamento da Cidade de Prata, na Cidade da Tarde, os guardas da fortaleza também notaram que havia uma luz vindo do nordeste. Era diferente do relâmpago, assim como a cena do sol nascendo nas lendas. Esta cena durou apenas alguns segundos antes de se quebrar, e o céu retornar ao seu estado escuro. Assim que se recuperou dos delírios, Klein viu Amon, de chapéu pontudo, parado na frente dele. Este anjo do tempo cutucou seu monóculo e sorriu. Bom trabalho.